Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, com a graça, com a paz do Senhor. É sempre uma alegria muito grande poder estarmos juntos adorando a Jesus, tudo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós e tem como promessa, deixou como promessa que ainda há de fazer. Nessa noite eu acredito que Deus tem um mistério, tem um propósito específico para em Isaías, e eu gostaria de intitular essa noite ou essa pregação como renovando o nosso ânimo. Por muitas das vezes o estereótipo, a casca, a moldura está intacta apesar das tribulações. Só que notamos que o nosso comportamento já não é o mesmo de antes. Apesar de aparentemente estar tudo de acordo, apesar da nossa feição, dos nossos olhos estarem até brilhando em determinadas ocasiões, quando conversamos com alguém, demonstramos que ainda há um fervor, só que na medida que vamos caminhando, vamos notando que já não temos engajamento necessário para fazer aquilo que fazíamos. Então notamos quanto que é uma debilidade no nosso ânimo, e Jesus fala: tem de bom ânimo. Tem de um ânimo que não está baseado nas questões do mundo, porque é do mundo se passam, ou na verdade são perecíveis, mas tem de um ânimo firmado nos propósitos de Deus. E nessa noite eu gostaria de reler Isaías no capítulo 40. Deus tem uns propósitos muito... Ainda bem que o meu está escrito aqui, senão falar, copiou do pastor. Não, mas o meu está escrito, tá? O meu sermão está pronto. Isaías no capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. Isaías 40. Vai dizer assim a palavra do Senhor: a quem você vai me comparar? Ou quem é igual, ou quem é meu igual? Diz o Santo. Levanta-te os olhos e olhe para o céu. Quem criou tudo isto? Aquele que traz o anfitrião estrelado, um por um, e chama cada um deles pelo nome, por causa do seu grande poder e grande força. Nenhum deles está faltando. Por que você reclama, Jacó? Por que você diz, Israel: meu caminho está escondido do Senhor, minha causa é desconsiderada por Deus? Você não sabe? Você não ouviu? O Senhor é Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não ficará cansado ou causando, o entendimento de ninguém pode compreender. Ele fornece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, querido? Somente até aqui. Pode se assentar, exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa noite, nesse texto particularmente, iniciando no capítulo 40 de Isaías, alguns autores gostariam até de ressaltar que há um bloco todo diferente, quase que destacável do texto de Isaías, que inicia nesse capítulo especificamente, porque ele tem algumas diferenças muito incríveis daquele que é todo o seu anterior. E o cansaço de Israel, na ocasião, apesar das escolhas que foram feitas até esse momento, aqui nós podemos ver que o cansaço de Israel ainda pode esperar no Senhor.
ainda que eles estivessem fadigados ou encontrassem em ti desânimo, ou qualquer tipo de experiência que viesse pô-los para baixo, eles encontram aqui uma promessa e uma certeza que eles ainda poderiam esperar no Senhor. Por si mesmo, Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte que promove força muito além da nossa capacidade de compreensão. Nós notamos que esse texto destaca alguns pontos. Ele fala assim, olha, utiliza até mesmo os jovens como parâmetro, mostrando que até aqueles que nós julgamos ser fortes demais, é que eles não estão olhando para mim, né? Porque a gente olha para os jovens de hoje, talvez a gente não falaria a mesma coisa, daria tal elogio. Ainda mais depois de uma trilha de ontem, nós vimos alguns jovens ficando muito para trás. Eu falei, meu Deus, esses são os jovens que Deus está falando que são fortes. Brincadeira, jovem, fica aí, eu amo vocês. Mas Deus vai fortalecer cada vez mais a gente para avançar em desafios maiores. Mas é óbvio que para aquele tempo específico, onde a ciência tinha uma defasagem, o pensamento era diferente. Quanto mais novo a pessoa fosse, depois de uma certa maturidade, ele era sinônimo de força. Ele era quem ia trabalhar em qualquer tipo de esfera de serviço, queria ser promotor de recursos para o seu lar. E esses então é considerado como os fortes. A força então é sinônimo dessa juventude, daquele filho maduro. E aqui o autor fala assim, olha, até mesmo esses se cansam. Nós notamos então que a força derivada da nossa condição humana, ela é falha, ela tem limitações. No entanto, ele qualifica um grupo específico, que eu quero nomear nessa noite como o grupo daqueles que esperam o Senhor. O grupo daqueles que não estão movidos pelas condições do tempo, do presente, mas que estão andando debaixo de uma promessa de Deus. O contexto deles aqui, muitas das vezes quando nós olhamos a Bíblia, queremos até mesmo passar o pano, achamos que a nossa situação é pior, que nessa pandemia, a Bíblia não tem nada igual não. Esse povo não passou, mas na verdade eles estão debaixo de um contexto, de uma opressão babilônica. Aquilo que nós julgamos como domínio babilônico já estava instaurado. Esses aqui já estão debaixo de um contexto opressivo, aonde tudo aquilo que eles tinham como base segura perde a sua força. Tudo aquilo que eles tinham como algo que poderiam empenhar, e portanto, aqui o profeta Isaías, ele coloca um paralelo entre a força humana e a espera em Deus. E tudo aquilo que eles poderiam empenhar sua fé, sua esperança, sua expectativa, o seu vigor, o seu ânimo, estava sendo posto em xeque. Só que havia um grupo diferente, daqueles que esperam o Senhor. Deste modo, eles recebem algo de Deus, esse grupo específico, que ultrapassa em muito o poder humano. Até mesmo os jovens, com sua força, são uma expressão utilizada como uma carência. Aqui ele coloca então que o poder de Deus está muito além daquilo que nós poderíamos experimentar na nossa medida humana, obviamente. E lá em Provérbios, no capítulo 20, vai dizer assim, a beleza do jovem. Preste atenção quanto que isso é marcante na juventude. A beleza do jovem está na força. Note como que a interpretação deles, ao ponto de colocar os jovens como uma expressão e um exemplo de que até a força deles perece, é algo tão estruturado no seu contexto, na sua cultura de segurança, observando o jovem como alguém forte. Mas a Bíblia mostra que até mesmo esses se cansam, podem tropeçar e cair. Toda a força humana é severamente limitada. Isso não acontece, obviamente, com a força do Senhor. Isso não acontece com aquilo que Deus nos dá como provisão. Os que são chamados, então, dos que esperam no Senhor, esses têm uma fonte que o mundo não conhece ainda. Esses têm um recurso que o mundo ainda não experimentou, a força que vem de Deus. Então, debaixo de um contexto caótico, duro, vil demais,
sem qualquer tipo de escrúpulo, qualquer tipo de simpatia ou misericórdia. Aqui está sendo exposta uma força que está muito além das dificuldades humanas. Mas ainda assim nós descremos, ainda assim nós temos dificuldade. E recentemente eu vi algo que achei muito interessante. Um estudioso falou que se nós pegássemos um alfinete e esticássemos nossos braços numa noite escura, a distância desse alfinete, a cabeça desse alfinete estaria ocultando, ou estaria na frente de nós. Deixa eu melhor recapitular isso. Se nós pegássemos um alfinete, estendêssemos o braço e olhássemos na cabeça do alfinete, o que estaria para trás, na dimensão da esfera desse alfinete, seriam 10 milhões de galáxias. Você pode entender a dimensão da grandeza dessa obra de Deus, desse Deus Criador? Apenas o tamanho de um alfinete, a cerca de 80 centímetros dos nossos olhos, escondem de nós mais de 10 milhões de galáxias. Esse povo, na ocasião, não tinha interpretação, ou tinha a noção, por vezes, mediante a sua tristeza, a sua dor, do Deus a qual eles serviam, perdendo de vista a graça de Deus, o poder de Deus, que apesar dessas questões, promovia ânimo àqueles que o esperavam, àqueles que estavam esperando nele. Lá em Hebreus, no capítulo 2, diz então bem assim: evidenciando que a espera no Senhor é um exercício da nossa fé, e que aquele povo, na ocasião, no fato de se abster, de esperar ou de crer, de deixar que o desânimo tomasse o seu coração de tal forma, eles estavam abrindo mão do exercício da sua fé. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tal grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos aqueles que ouvimos. E aqui notamos que no versículo 1 vai dizer assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração do povo de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão acabou, que a iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Amém, queridos? E esses já estavam recebendo uma promessa virtuosa demais, mas ainda assim se esmeravam em abrir mão do seu conhecimento, da experiência passada. Essa posição de espera é requerida especialmente pelos judeus que estavam definhando no exílio babilônico. Deus lhe fez uma promessa e eles precisavam esperar com fé no seu cumprimento. E aqui eles recebem uma palavra diretiva, algo que vai no ponto-chave, na carência maior, aonde estava a debilidade, que o tempo do Senhor estava se cumprindo. E como então, diante disso, diante de uma palavra, diante de um convite a esperar, nós podemos combater o desânimo? Sendo redundante, primeiro ponto, esperando em Deus, esperando no Senhor, entendendo que a nossa espera em Deus é fruto da nossa fé, e que então não é uma perda de tempo o fato de aguardarmos, e nem um ônus por isso, pelo contrário, é um exercício, algo ativo e pronto, que no tempo oportuno de Deus dará a resposta necessária para o nosso clamor. No início desse capítulo, então, nós vemos que a promessa, a palavra já foi dada. O fato, então, do verbo dominante, consolai,
ele se repetir, dá a intenção de ênfase. Aquele povo estava passando por uma dura situação, algo que nós não podemos de forma alguma banalizar, algo duro demais, algo que talvez poucas vezes se viu de maneira tão dura, de maneira tão má sobre um povo. Mas ele libera uma palavra para alguém que já conhecia o ato de consolar, alguém que já conhecia o sentimento de se dar pelo outro. Jerusalém, consolai, consolai. Jerusalém, você é o alvo agora. Vocês são um povo que tem algo particular. Deus já te escolheu, Deus já fez milagres entre vocês. Aguarde, espera, porque a opressão desse tempo não será eterna. A maior parte desse povo então geme sobre as condições de vida e sofre em terra estranha. E Jerusalém e as cidades de Judá estão abandonadas. Essa profecia, portanto, proclama a libertação. Proclama a libertação. Talvez nós chegamos até aqui, nós conseguimos caminhar, nós temos até palavras que temos carregado, queridos, mas não conseguimos efetivar as nossas ações, não conseguimos pôr em prática aquilo que o Senhor está cobrando de nós. E o fruto do desânimo, alguns frutos do desânimo, é de fato desconsiderar aquilo que é sólido demais. Como assim? Nós cremos em algo, nós temos uma fé, mas o desânimo começa a pôr dúvidas sobre ela, começa a fazer que com aquilo que era consolidado demais, perca o valor. Nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de crer em milagres, crer na promessa do Senhor. Abrimos mão de coisas que nos trouxeram até aqui, mas pelo fato da realização não ter sido ainda no nosso tempo, nós abrimos mão. Nós vemos que as circunstâncias tomam uma dimensão muito além do que deveriam ter, muito além do que na verdade elas são. E essa profecia é muito interessante, porque fala para o presente, fala para aquele povo de maneira imediata, fala para aquele povo para que está tendo uma interrupção, uma ruptura da parte de Deus. Deus está respondendo, assim como está respondendo a mim e a você nessa noite, queridos. Assim como está trazendo algo novo para a nossa caminhada. Talvez, queridos, nós, nesse tempo de pandemia, consideramos até mesmo pôr numa balança a experiência de um exílio babilônico com a questão nossa hoje. Consideramos que a nossa experiência justifique nós abrirmos mão de certas coisas, já nós não sermos tão engajados como éramos antes. Aceitamos que é comum, não deve ser feito dessa forma. Só que se nós observarmos o fruto dessa semeadura, ela é vazia, ela não promove nada, ela só promove sede e fome incorrespondida. Observamos o clamor do nosso coração e desconsideramos ele, porque ele vai precisar de esforço, ele vai precisar de nós retomarmos a nossa força. E Deus está falando para nós nessa noite. É um tempo de renovarmos o nosso ânimo, é um tempo de levantarmos a nossa cabeça e vivermos conforme as promessas do Senhor. Só que as promessas do Senhor, por muitas das vezes, ela não é vista aos nossos olhos. Quando Ele libera uma palavra, o caos ainda está instaurado. Quando Ele libera uma palavra, as coisas ainda estão do mesmo jeito diante da própria palavra. Mas o Senhor, queridos, convida e expressa que há um grupo específico, há um grupo que eu nomeio nessa noite, daqueles que esperam o Senhor. Eles se renovam de forma que o mundo não conhece, que a força do homem não conhece. E é similar a uma águia, que diferente de muitos animais, que quando se cansam, se fadigam, precisam encontrar terra firme, parar, descansar, beber água. A águia não. A águia, quando ela se cansa, ela sobe mais alto possível, e no próprio voo dela ela encontra descanso.
Meu irmão, olha como que é interessante. Porque o descanso em Deus não é sinônimo de estagnação, não é sinônimo de paralisação, não é sinônimo de um stop na vida, uma parada. O descanso em Deus é sinônimo de continuidades. Eu espero, é uma ação. Eu não paro, é uma ação. Eu continuo, eu não deixo que as circunstâncias me coloquem em terra firme, de maneira que eu esteja estagnado, esperando o tempo passar, esperando que as circunstâncias mudem. Pelo contrário, eu sigo alçando voos altos no Senhor, e é nele que eu encontro a minha força. Talvez diante das circunstâncias nós aceitamos o nosso ânimo ser abatido, ter sido confrontado de maneira dura o suficiente para nós encontrarmos uma caverna e achar que ali encontraríamos o nosso descanso. Ali que encontraríamos o retomar das nossas forças. Mas o Senhor, obviamente, não tem parte ou nos chama para tal condição. A missão de Deus é ininterrupta, meu irmão e minha irmã. E Ele assim quer que a nossa fé e o nosso empenho também o seja. Nessa noite, em nome de Jesus, que possamos voltar a rodar a máquina, voltar a pôr nossas mãos no arado, fazer aquilo que fazíamos, orar como orávamos, jejuar como jejuávamos, clamar como clamávamos, fazer como Deus nos cobra, renovando a nossa fé em Deus. Seria então o segundo ponto. Como que nós podemos combater o nosso desânimo? Primeiro, esperando no Senhor, observando que a espera não é passiva, é semelhante a uma águia, e renovando a nossa fé em Deus. Esse povo está imerso em sua angústia. Agora vem uma palavra de consolação da parte do Senhor. Isto se torna evidente segundo o fato de que Ele, o Senhor, fala a Judá como meu povo. Ele não fala para alguém que é estranho. Ele não fala de forma que esteja distante. O Senhor fala para o seu povo nessa noite que Ele está renovando o seu ânimo. O Senhor se apropriou das suas angústias, meu irmão. O Senhor se apropriou das suas questões. O Senhor se apropriou das suas incógnitas, das suas dúvidas. É o Deus falando para o seu povo. Ele fala, é o meu povo. O meu povo. E o profeta refere a Deus como vosso Deus. Há uma apropriação, há uma relação muito próxima de pertença. Não tem ninguém mais que ande só ou errante, ou sem qualquer tipo de cuidado. Deus está falando para os seus. O Senhor quer renovar a adoção de Judá com o seu povo. Deus está querendo retomar, queridos. Talvez se nós entramos até aqui, viemos até a igreja, estamos aqui, e como eu disse no início, temos todo um formato semelhante, temos toda uma estrutura comum, só que aquilo que é interiorizado passou por grandes mutações, foi até mesmo mutilado por vezes. E o Senhor nessa noite quer fazer com que eu e você retomemos a nossa adoção, retomemos a ciência de que nós pertencemos a alguém, que nós não estamos deixados à traça, nós não fomos deixados na Babilônia, nós não fomos deixados nesse tempo de pandemia, nós não fomos deixados, queridos, diante das situações da vida, quer seja mais dura ou não. Pelo contrário, nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Eu quero caminhar para o fim, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, dizendo a você, nós não estamos só, Deus está conosco, e Ele tem um anseio, queridos, de renovar as nossas forças como uma águia, que sobe e no seu voo, encontra o ânimo, o vigor, para vencer, para romper, e não deixa de estar nos lugares altos. Talvez nós, nesse tempo de pandemia,
aceitamos a possibilidade de sairmos dos lugares altos. Aceitamos as possibilidades de começar agora a andar marginal, andar margeando as coisas. Estamos sempre, Deus fazendo as coisas aqui e nós sempre como Eutico nas janelas, observando o que está fora, mas também flertando com o que está dentro. E o Senhor não tem esse interesse desse modelo para nossas vidas. Deus quer que nós, queridos, estejamos inteiros na ação que Ele promove na humanidade com a intenção de salvar a todos. Deus quer que nós estejamos inteiros, envolvidos de tal forma, queridos, que nós não sejamos pegos, queridos, escorados no canto, como aqueles que se abateram de forma demasiada, que aqueles que sentiram um golpe de tal forma que ficaram tontos. Pelo contrário, há uma força diferente das condições humanas. A condição humana que já foi exemplificado, ela é falha, ela tem uma limitação, mas a força proveniente de Deus, ela não se finda, é de uma fonte inesgotável, a qual nós mesmos não temos a dimensão do tamanho dessa fonte. Talvez nessa noite nós viemos aqui com uma visão muito limitada. Entramos achando que já tudo aconteceu, que as experiências já foram, que aceitamos o fato de nós nos escorarmos pelo canto, aceitamos o fato de descermos e agora ficarmos no chão, não alçarmos mais voos altos. Aceitamos o fato, queridos, de sermos moldados por esse século, por esse tempo. Mas o Senhor diz: consolai, consolai. Vira para essa pessoa aí e fala: meu irmão, retoma esse ânimo seu, recobre esse ânimo, olha para cima, alce voos altos, porque é isso que Deus tem nos proporcionado, e Deus libera essa palavra sobre o sobre o seu coração. Gostaria que o Ministério de Louvor estivesse me ajudando. Nessa noite Deus quer retomar o seu ânimo, meu irmão, quer fazer com que os seus olhos voltem a brilhar. Pessoas muitas das vezes, queridos, que nós conversamos com um olhar abatido, com um olhar que na verdade não está nem conseguindo ser associado com todo o seu entorno, porque está bem vestido, está bem cuidado, não tem faltado recurso, não tem faltado provisão, mas o seu interior tem questões que foram duras demais, que afligiram de maneira muito dura, e que nós aceitamos, que nós muitas das vezes até acolhemos. Mas Deus, queridos, quer te levar a lugares altos nessa noite. Deus quer retomar o seu ânimo, Deus quer levantar a sua cabeça, quer fazer com que os seus olhos brilhem quando você fale da sua família, quer fazer com que os seus olhos brilhem quando você fala daquilo que você faz, do seu trabalho, do seu ministério. Deus quer fazer com que nós, queridos, sejamos pessoas apaixonadas por tudo aquilo que fazemos, com a finalidade, querido, de mostrar a todos aqueles que ainda estão confiando na força do nosso braço, dos braços, que há uma força diferente, ofertada por Deus, para que nós vivamos uma vida sobrenatural. Quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando essa canção, se submeta ao Senhor nessa noite. Pode ver que está até um pouco apagada as luzes, não tem ninguém aqui te olhando, é você e Deus, meu irmão, você e Deus, meu irmão. Submeta a Deus nessa noite. Observe como é que tem estado o ânimo do seu coração. Talvez as coisas perderam o valor, aquilo que era antes tão próprio seu, marca tão característica sua, hoje se perdeu. Talvez você era conhecido como alguém de um fervor contagiante, de um ânimo que contagiava outras pessoas, e hoje em dia esse brilho se foi. Essa luz que você tinha, algo que exalava de forma tão intensa, já não é visto mais. Você se compara com quem você foi, com quem você era. Mas nessa noite, queridos, Deus fala que esse é o tempo. Esse é o tempo. A promessa está estabelecida. Deus trouxe libertação para o seu povo. Deus trouxe libertação.
Ele quer, em nome de Jesus, derramar uma medida nova sobre a minha e sobre a sua vida. Então nessa noite se abra, se renda ao Senhor, se exponha diante de Deus e se submeta, queridos, a ser levado pelo Espírito a voos mais altos, às alturas, onde há um renovo, não promovido pelas nossas forças, mas pelas forças do Senhor.